para a parte do ensinamento. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para poder compartilhar conosco nessa manhã, tarde. E eu oro para que o Espírito Santo realmente ele fale ao seu coração. Quero que você feche seus olhos rapidamente, que eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que você ministre ao nosso coração. Eu oro para que você realmente traga direção, traga alinhamento, traga crescimento. Pai, desfaça realmente as mentiras malignas que de alguma forma entranhou na nossa mente, porque essa não é a verdade da palavra, mas que venha trazer luz. Assim como a tua palavra diz lá em Salmo 119, 115, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que faz iluminar o nosso caminho. Que venhamos sair daqui realmente transformados como homens forjados na palavra, homens que creem na palavra, homens que se movimentam e declaram a palavra. Aonde um homem de Deus, uma família que está aqui representada, aonde esse homem chega, coisas vão ser feitas e estabelecidas. A obra do inimigo vão ser desfeitas aonde esses homens chegarem, porque existe autoridade no nome de Jesus. Eu oro para que você continue ministrando em nós e através de nós. O homem pode falar nessa manhã, mas nós só precisamos escutar a tua voz, Espírito Santo. Então conduza o que vai sair da minha boca no nome de Jesus. Amém, amém. Como vocês podem ver no telão, o título para essa mensagem, se você quer anotar no seu telemóvel, inclusive eu te encorajo, porque eu sei que isso não é um hábito que você tenha, e isso eu adquiri também com o tempo, e eu sei que isso muda muito da sua realidade. Por que eu falo isso? Porque muitas das palavras que eu vivo hoje eu anotei ontem. Quando eu falo ontem é o passado. Há anos atrás. Tem coisas que eu vivo hoje que eu anotei há 5, 10 anos atrás. Então, eu sempre encorajo, porque o Espírito Santo ele entrega coisas únicas para você mediante o que é ensinado. Então, o título para essa mensagem é A ausência do homem é o silêncio de uma geração. Realmente, vivemos em uma geração onde a masculinidade bíblica ela está em crise. Eu não preciso de ser um pastor para poder falar isso para vocês. É só você olhar o cenário. O homem desde o início. Você pode pegar a sua Bíblia, vamos abrir Gênesis capítulo 1, no verso 26. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, no verso 26. Gênesis 1, 26. Diz assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele era semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se você vai entender o contexto, a realidade, essa Bíblia que nós temos, que é o que você está lendo no seu telemóvel ou na sua Bíblia física, não foi escrita em ordem cronológica. Então, quando ele traz aqui homem e mulher, não quer dizer que o homem e a mulher nasceram juntos, mas o homem primeiramente. Porque a ordem cronológica mostra de forma muito clara, e com certeza você já sabe disso, mas precisa trazer o óbvio, o homem veio primeiro. E você acabou de ler comigo, você acompanhou aí, liderem, governem, estejam à frente, façam. Se você for ver o capítulo 2, ou a continuidade do próprio capítulo 1, você vai ver o relato do que Deus estabeleceu e direcionou o homem para fazer. Você vai estar à frente. Você vai dar nome para os bichos. Você vai trabalhar. Você sabia que o trabalho veio antes da queda? Tem pessoas que acham que o trabalho é consequência do pecado. Não é. O trabalho veio antes da queda. Qual que é a diferença depois que veio a queda? Gênesis 3. A terra ela não brotava mais os frutos. O homem precisa suar e se esforçar para poder ter. Antes as coisas eram fáceis aos olhos naturais e racionais para você poder entender. Mas antes um homem já trabalhava, mas ele não ficava cansado como nós ficamos, porque o cansaço veio uma das consequências do pecado. Então o homem já trabalhava, logo o trabalho é uma bênção. O trabalhador ele é digno do seu salário, por isso que é uma consequência. E o mundo e o inimigo ele usa o quê? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer isso e tudo. E nada é um problema. Mas quando o foco do ser humano, qualquer um, homem ou mulher, é só o dinheiro, você realmente tomou a sugestão de Satanás e vive sobre aquilo. E tem um nome para esse dinheiro que se chama um Deus, que é dado por Mamon. E muitos de nós somos governados por ele. Tempo é dinheiro. Não é isso que nós falamos? Tempo é dinheiro. Porque é isso que nós vivemos, é isso que nós escutamos, é isso que o mundo determina. Realmente, e em certa parte aí tem total razão. Por isso que o tempo é importante. O tempo de vocês aqui é importante.
Então, quando você, exemplo, de uma forma profunda, um parênteses que... Obrigado, Espírito Santo. Quando a gente entrega, por exemplo, o dízimo, que é um mandamento, é um princípio, quando você está entregando o seu dízimo, você está entregando o seu tempo. O seu tempo que você está entregando ali. Porque você trabalhou durante o mês, que o Senhor colocou você naquele trabalho. Então, quando você entrega aquele valor numérico, aquela nota ou a transferência, é o seu tempo que você entregou do seu trabalho, que você devolveu para Deus. Então, é muito mais além daquilo que simplesmente a gente fala assim, não, estou entregando aqui. É o seu tempo. Então, você entrega realmente o seu tempo para Deus. Agora, você está entregando o seu tempo para Deus. Você não está ganhando dinheiro, mas você está ganhando galardão. Que é muito mais do que o dinheiro terreno. O dinheiro dessa terra vai acabar, vai corroer. Tudo vai passar. O Senhor fala, tudo nessa terra vai passar, mas as minhas palavras permanecerão eternamente. Eu permaneço. E é com Ele que nós estaremos. Eu quero que nós tenhamos nesse dia, nesse sábado, a realidade de como que o papel nosso como homens, como pais, a responsabilidade, nós temos escondido ela espiritualmente. Você provavelmente, pode ser que você tenha crescido com um pai ausente. Muitas sequelas das quais você vive hoje sem perceber e sem maldade, você faz, executa, correu atrás e resolve hoje porque você teve um pai ausente. E ter um pai ausente tem sequelas. É por isso que eu estou alertando isso a vocês, porque essa não vai ser a realidade dos seus filhos. Porque aquilo que você não recebeu, você recebe em Cristo. Porque Cristo veio nos apresentar esse lugar. Então a ausência é a falta de algumas coisas que nós tivemos, e eu posso falar isso de prova, assim, a realidade que eu cresci. Meu pai é maravilhoso, meu pai é trabalhador, meu pai é diante da sociedade um homem bom, amo ele, maravilhoso, não tenho nada, tudo que já tinha que fazer, falar, eu já falei com ele, de perdão, de liberação, entre eu e ele, nos damos super bem. Ele é aqueles que cresceu no interior, da roça, brutão, que não fala muito, mas faz. O jeito dele demonstrar o amor dele é fazendo as coisas, trabalhando. Ele ama trabalhar, ele ama servir as pessoas. Se eu falo com ele alguma coisa, ele atravessa o que tem que atravessar para poder ajudar as pessoas. Independente da cor, da pele, do dinheiro que ela tenha, da classe que ela é. É o dom que o Senhor entregou para ele, ele é assim. Então quando eu sei que ele vai se sentir amado, eu faço o mesmo por ele, porque eu sou muito parecido com ele, eu sou muito do trabalho, de pegar, fazer. E o homem, ele tem muito essa característica, né? Mas meu pai, ele cresceu longe de mim. Meu pai, quando eu era criança, ele foi para os Estados Unidos para conceder eu e as minhas irmãs uma condição melhor. E por conta disso, eu tive um pai que me dava as coisas, mas eu não tive um pai que me fazia as coisas comigo. Eu já abri uma lacuna gigante dentro de mim. Isso eu estou falando de questões de masculinidade, práticas e diárias que um homem faz. E eu não tive isso. No meu início de casamento, eu tive muitas dificuldades. Eu estou falando de trocar uma lâmpada, eu estou falando de resolver uma parte elétrica, eu estou falando de resolver o que tem que ser resolvido. Fazer o que tem que ser feito, não é assim que nós encaramos, não é assim que a gente lida. Eu não tive isso, por quê? Eu tive a minha mãe e as irmãs. Eu era o caçula, eu sou o caçula. Logo, a minha voz, em determinado muito tempo dos anos, eu não tinha voz. O mais novo, você é o pirralho. Se é o mais novo, você não faz, você só... Mas você vai crescendo. Só que eu não tive o pai para falar, você tem que fazer assim, é você que faz isso. É você que leva as compras, é você que carrega. É você que anda do lado externo da rua para proteger a sua mãe e suas irmãs. Coisas básicas. Às vezes eu estou falando isso com você, você talvez nem saiba disso. Como proteger a mulher. Como lidar com uma mulher. Abrir a porta de um carro. Isso é coisa de... Isso é delicadeza. Isso é cuidar. Isso é amar. Então tem muitas coisas que nós não sabemos e nós não vivemos que a gente não aprendeu. Só que a gente é indesculpável quando você pega isso daqui. Porque isso daqui tem princípios e entrega aquilo que nós não recebemos do nosso pai terreno. E você, se caso você teve um pai maravilhoso, que eu creio que é uma realidade também, ele não chega nem um terço do que Deus é. Ele não chega nem... Se tem algum número milésimo, não tem nada que chega próximo, porque o nosso Deus é o Criador, ele é o padrão perfeito. Então, durante muito tempo, eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, eu não tive uma representatividade. Ele falou, com certeza, Mateus, mas eu sou seu pai. Eu sou a representatividade que você precisa. Eu sou o padrão que você precisa para falar, para se comunicar, para resolver problemáticas, para lidar com problemas, para lidar com pressão, para lidar com as questões na sociedade. Eu te ensino, porque eu sou seu pai. A realidade da ausência do homem, ele realmente, quando ele é silenciado, vem um caos na sociedade.
maioria dos problemas que está tendo na sociedade em Portugal e no mundo é por conta da falta e da ausência do homem. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos na sociedade, como humanos, como cidadãos, não estou falando nem de crente cristão, é por conta da ausência do homem. História, se você olhar a história, depois da guerra, os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram, quando eles voltaram, as mulheres já estavam fazendo tudo. Isso é história. Só que a partir dali elas se levantaram, meu. E glória a Deus pela vida das mulheres. E se tem uma coisa que foi dado voz para elas novamente, somente um homem que conseguiu devolver a voz para elas foi Jesus. Jesus conseguiu devolver a voz para a mulher que foi oprimida lá no início. Porque ela falhou, porque o homem se omitiu. Porque se você ler o texto, quando Eva comeu o fruto e deu para Adão, se você ler no hebraico, fala que Adão estava perto, como o Júnior está aqui do meu lado e como o Alexandre está aqui do meu lado. Ele viu e não fez nada. O Senhor, Ele quer nos alertar, porque talvez você está olhando e fala assim, mas eu nem tenho esposa, mas eu não tenho filhos. É exatamente para você ser preparado para quando você tiver. Porque eu queria que alguém me ensinasse o padrão de Deus enquanto ainda eu era solteiro. Porque muitas sequelas e consequências eu tive no início do casamento que eu poderia ter evitado por ensinamento. Então o ensinamento remove ignorância, remove morte, remove problemáticas, não é isento, mas remove muitas questões. Tem muitos problemas que eu e você enfrentamos por ignorância. Porque você não sabe lidar com aquilo, você leva com aquilo de uma forma muito pesada. Mas quando você tem um conhecimento sobre algo, você sempre vai encarar diferente. Então, muitas das coisas que eu já falei aqui agora, talvez isso foi tão distante de você, você fala assim, gente, você está falando inglês, espanhol, porque isso eu nunca escutei, eu nunca recebi isso, Mateus. E é exatamente por isso que eu estou aqui ensinando. Porque esse não vai ser o padrão até agora da sua vida, porque seu padrão ele vai ser diferente mediante o que a palavra de Deus tem para nós. Então eu coloquei até uma frase que o Senhor, eu estava pesquisando, olhando, que diz assim, Deus procura homens cuja a espinha dorsal é feita dos que vivem a palavra e não da opinião pública. Muitos de nós a gente vive pela opinião das pessoas. As pessoas têm um poder de influência muito grande na gente, a não ser que você seja uma voz convicta, sabendo aquilo que está sendo feito. Uma pergunta que você não precisa me responder, reflexiva. Você sabe o que você está fazendo todo dia que você acorda? Você sabe o que você faz realmente? Ou você simplesmente levanta e trabalha porque tem que trabalhar, porque tem que pagar a conta? Porque no fim do dia o arrendamento chega, que a conta chega. É só por isso que você levanta e trabalha que trabalha? Ou você é um homem que levanta e sabe para onde está indo e tem um propósito bem estabelecido? Lembre-se que o dinheiro é uma consequência de você trabalhar e estudar. Irmão, se você estudar e trabalhar, está sendo gravado, você não precisa de Deus para poder ganhar dinheiro. Agora, se você trabalhar com o direcionamento dos céus, com o direcionamento do Espírito Santo, conforme ele direciona você, além de poder ter tudo que você precisa, você transforma realidades enquanto você caminha e conquista o que você conquista. Existe uma diferença muito grande, meu irmão, entre você só trabalhar e ganhar dinheiro, entre você trabalhar e ganhar dinheiro e transformar por onde você passa. Esse segundo opção que eu trouxe é o padrão dos céus, é o padrão da Bíblia. Vou te falar, não é fácil não. Não é brincadeira não. Mas é padrão celestial. Eu digo que o padrão de Deus ele é muito maior do que você faz ideia para a sua vida. Para cada um aqui. E cada um é algo diferente. Ele é tão grande que você não consegue fazer sozinho. Então você precisa de alguém para te auxiliar. Quem é esse alguém? Deus. Ele sustenta. Ele fortalece. Então, o reino de Deus ele não precisa de mais espectadores, gente. Espectadores têm demais. São pessoas que vêm aos cultos e talvez isso já foi uma realidade sua. Vem aos cultos, preciso de uma bênção, eu preciso só de uma oração ali para o pastor, ou para o líder, ou para aquele irmão ali que eu sei que é um homem de oração. Eu só preciso disso e aí minha vida vai dar certo e é isso. Peraí. Então, você está usando a Deus? Tudo bem, às vezes acontece isso porque ninguém te ensinou sobre isso. Tem pessoas que querem a bênção, mas não querem andar com o Senhor da bênção. Gente, você quer uma bênção ou você quer andar com o Senhor que pode te dar a bênção daquilo que você precisa? Quando eu falo bênção, gente, esquece dinheiro. Porque eu sei que quando eu falo bênção, quando eu falo prosperidade, por falta de ensinamentos ou por mau testemunho de até outros pastores e líderes, eu sei que automaticamente se liga dinheiro. Esquece um pouco o dinheiro. Até porque, que adianta também a gente ter tudo e não ter paz em casa?
Provérbios fala isso. Você tem um banquete, mas é morte, é confusão em casa. E o Salomão, porque Salomão é tão sábio, ele fala, uau, que adianta você ganhar o mundo e perder a alma. Então o mundo, gente, ele pressiona a gente para poder ser esses homens. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o cara que aparece na vitrine. E talvez sim, mas se Deus quiser que você esteja lá. Se Deus não quiser que você esteja na vitrine para ser exposto, você vai ser o cara dos bastidores e vai ser o melhor dos bastidores, que vai projetar outros. Você teria problema com isso? Eu vejo que na vida sempre vão ter dois públicos, Barnabés e Paulos. Barnabés são os que geram Paulos, só que ninguém conhece Barnabé, porque Barnabé é o que chega mais cedo na igreja. Barnabé é o que trabalha em casa e ninguém sabe o nome. Barnabé é o que gera nos bastidores os Paulos. Quem são os Paulos? São os que estão na vitrine, são os das multidões, são os que todo mundo conhece e quer estar perto. Mas só Paulo só existe porque Barnabé gerou ele. Talvez você é Barnabé, e tá tudo certo. Se Deus te confiou isso, você vai ser o melhor Barnabé. Você vai levantar os próximos Billy Grahams da vida. Você vai levantar os próximos John Stotts da vida. Você vai levantar os próximos Martin Luther Kings da vida. São homens que estão na exposição. E nem todo mundo tem estrutura para poder estar à frente. É uma verdade. Você tem que saber o seu lugar. Crise que no mundo enfrenta hoje. Homens que deixaram os seus postos, a sua masculinidade. Até estudos hoje já comprovam. Eu pesquiso muito, gente. Eu leio artigos para poder entender. Eu preciso disso. Porque hoje a realidade da igreja ela é totalmente diferente de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Antigamente um pastor, se você olha para um pastor, quando você fala, talvez, se você comentar com outra pessoa, falar, se você falar da minha característica, falar assim, não, ele não é pastor não. Porque as pessoas têm um estereotipo de um pastor que veste uma gravata ou que veste uma roupa social com uma gravata de bolinha, que geralmente tem uma barriga grande e que tem já calvície na cabeça. É assim que a gente tem o estereotipo do pastor. E nada contra a pessoa que é assim. Pelo contrário. Mas a realidade que o Senhor ele projeta e ele estabelece é do jeito dele. Essa multiforme graça de estilos e padrões que alcança públicos, que levanta pessoas. Gente, o meu papel aqui é realmente forjar com que o coração de vocês sejam forjados mediante a palavra e vocês vivam o projeto celestial diário na terra. Existe um projeto tão lindo que eu vejo na vida de vocês que talvez nem vocês conseguem enxergar. Mas eu, por ser pastor e o Senhor me entregou isso, eu já consigo perceber isso em vocês. É um dom, é um gift, é um presente. Então meu papel é impulsioná-los. Então muitas das vezes eu posso falhar, eu vou me arrepender, vou pedir perdão a você, vou continuar, mas muitas das vezes eu direciono todos vocês, e cada vez mais perto que você estiver, mais ainda eu vou trazer esse lugar para vocês. Algo para ser feito de coisas que vocês é desconfortáveis para fazer. Algo que vocês não gostam de fazer. Por quê? Para que realmente você vá para o lugar que Deus te chamou. No desconforto é que você apropria das promessas de Deus. No conforto você nunca vai se apropriar delas. Não tem como viver promessas de Deus no conforto. Tem que realmente doer, tem que ter pressão, tem que realmente esquentar isso, falar assim, eu vou aguentar mais. E aí Deus fala assim, entendeu? É aí que eu faço. Onde abunda o pecado, gente, superabunda a graça de Deus. A Bíblia fala que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Quando você quer ser o primeiro, você vai ser o último. A Bíblia é o contrário, é um padrão que Deus estabelece. Então, quando a gente entende esse lugar, muda. Que não deixemos a sociedade continuar nesse lugar de causa. Talvez você olhe para ela e fale assim, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. Glória a Deus, 10 pessoas. 10 pessoas mudam uma geração. É um presidente que dá as leis, que manda como que vai ser. Tira ou coloca, remove ou tira. Vai ser desse jeito. Um decreto, uma assinatura. Se você tiver chamado para isso e você foge disso, você vai determinar o caminho da nação, meu irmão. Você tem noção disso, gente? Vocês têm noção disso? Um gestor de uma empresa que pode abrir aqui agora no centro aqui da Baía de Cascais e que muda toda a história da Baía de Cascais, que todo o processo financeiro e a maior dinheiro vai estar passando nas suas mãos e você que vai falar o que entra, o que sai, o que pode, o que não pode, qual é o evento que acontece, qual que não acontece. Você tem noção disso? Deus está levantando homens para poder executar aquilo que outros homens não estão executando. E se a igreja e se os homens de Deus não se levantarem, o mundo já se levantou, para fazer e entranhar realmente as ideologias que muitas das vezes já está na nossa mente.
E a gente não consegue ver o favor de Deus porque essas ideologias já tomaram a sua mente. Então, tem coisa que eu tô falando aqui, você tá falando assim, isso aí, impossível. Eu sei, gente. Eu já estive nesse lugar. E o Senhor quer mover o nosso coração para o lugar que nós precisamos estar. Se você pode, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, 13 e 14. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Vou ler rapidamente aqui, eu estou lendo a versão NVI, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Gente, Igreja de Corinto é a igreja mais problemática que você vai ver relatada na Bíblia. É a melhor que você pode olhar para a questão problemática e falar assim, já sei o que eu não posso fazer. Ela é o padrão perfeito. Para mim, como pastor, eu estudo muito a Igreja de Corinto, porque ela tinha tudo para ser a top, a mais conhecida. Porque ela tinha uma condição geográfica onde era portal de acessos ali da cidade, onde era portuário, onde tinha finanças girando, tinha a capital girando, é onde os dons espirituais fluíam nas igrejas, porém, não tinha ordem. Era confuso, era problemático, os povos tinham muitos deuses, era uma confusão, a deusa Diana do amor e sexo, e uma confusão e promiscuidade e sexualidade, e toda aquela confusão, e a província romana aproveitando disso. E aí Paulo, sabendo disso, ele escreve uma carta. Aqui essa primeira carta foi no inicinho, as primeiras viagens missionárias dele. Aqui ele ainda está leve nas falas, ele está ainda mais tranquilo. A 2 Coríntios, ele já está tipo assim, ele viaja, faz mais umas 3 viagens missionárias e ele escreve outra carta. Gente, se ele escreve 2 vezes é porque o negócio está feio mesmo. Ele escreveu uma corrigindo, o povo não alinhou. Ele escreveu outra, por isso que existe 2 Coríntios. 2 Coríntios, meu irmão, ele está mais maduro. Mas sabe aquelas correções que tipo assim, nem troca de roupa para poder falar o que tem que falar? É 2 Coríntios. É direto e reto, assim, falando, mas assim, sem ser grosseiro, mas assim, você sente uma faca realmente entrando, assim, quando você vê 2 Coríntios. É do tipo de falar assim, olha, vocês deviam estar comendo carne, vocês ainda estão tomando leite? O que ele está falando? Você estava escutando os princípios elementares, você precisa de Jesus, você precisa do Senhor. Em outras palavras, ele está falando, você já deveria estar alcançando vidas, sendo líder, abençoando pessoas, você está preocupando só com o seu dinheiro? Com a sua vida? Com a sua rotina? Você é uma criança egoísta. É pra você entender a diferença de 1 e 2 Coríntios. É essa a realidade que ele está trazendo. Porque ele não quer, gente, que a gente viva na imaturidade. Meninos nunca vão desfrutar de promessas, porque não tem estrutura. Imaturidade não se apropria de promessas. E a gente precisa ter isso muito conosco, porque eu não sei você, mas eu não quero ser menino e eu quero viver as promessas do Senhor, e eu tenho certeza que você também. Então essa palavra sejam homens é a palavra adrizomai no grego, que significa literalmente se porte como homem, se posiciona como homem, assuma o seu papel, tome a frente da mulher, respeitosamente, mas seja líder, tome a frente, tome porrada se tiver que tomar porrada, mas tome a frente. Hoje a gente está no lugar tipo assim, a mulher que se lasca, deixa ela ali à frente mesmo, deixa ela fazer mesmo. E eu estou falando, gente, eu sei que você entende isso, porque você é homem. A gente não pode permitir isso. É você ver um agressor na rua, se você conhece a pessoa ou não, você não pode aceitar isso. Se você vê um homem que não é homem de verdade, que nem pode dar esse nome para ele, se ele vê agredindo, se ele vê maltratando, eu não aceito. Com todo respeito, e não, é minha vida, eu sou imigrante, não, é meu documento. Cara, isso é dignidade, isso é humanidade, isso é proteção. É exatamente por isso que Satanás está sambando, pisoteando, porque a gente está permitindo. Vai muito além do que a gente pensa, gente. A gente está olhando só para o nosso mundo, e eu sei, tem suas responsabilidades. Você tá resolvendo, você está correndo atrás, esse não é o problema, vocês são responsáveis. Mas o problema é que vai muito além, gente. Está do lado de vocês, muitas coisas vão acontecer. Nós precisamos ter um lugar respeitosamente amável, mas que se posiciona, que fazem as coisas acontecer, que muda onde. Gente, quando você chega no ambiente, o ambiente tem que mudar. Porque é um homem de Deus chegando. Deus criou os céus e a terra falando. Preste atenção. Deus criou os céus e a terra falando.
Esse mesmo Deus é o Deus que habita em nós. Logo, se eu falo, é Deus falando. Estão me entendendo? O que está saindo da sua boca? A boca fala que o coração está cheio. O que você está cheio? Sai murmuração ou sai vida? Quando você pensa em questionar ou murmurar ou reclamar de uma situação, você realmente murmura? Ou você fala assim, Senhor, tá difícil aqui, mas Tu és bom, Senhor. Obrigado, Jesus. Aonde gratidão sai, ingratidão vai embora. Nós precisamos aprender a ser homens gratos. Homens que da boca não pode sair fonte amarga, mas só a doce, aonde libera vida. Então, quando você fala, algo é liberado na sua frente. Você precisa entender que o natural ele vai acontecer a partir de que quando você declara no espiritual. Nada acontece no natural primeiro, tudo acontece no espiritual primeiro. O problema é que a gente não acredita. Quando você libera a ordem, vida flui. Você é um homem de Deus, mano. Mas você precisa abrir a boca. O que o inimigo está fazendo? Você fica calado. Você olha para a situação, você acostumou com a situação e você fala que aquilo é o seu normal. Tem confusão na sua casa, você deixa, você sai em vez de resolver. Se chamou missão. Em vez de você falar, declarar, falar assim, aqui vai ter ordem, aqui não vai ser um lugar de briga. Ter discussão é diferente. É necessário às vezes. Agora, um lugar de confusão, de briga, onde você está e você permite, você simplesmente sai, porque essa é a tendência adâmica, gente. A gente quer sair. Depois eu volto, mas o problema continua lá se você não resolver. Você jogou ele para debaixo do tapete. Se você não falar, se você não resolver, vai continuar um problema. Não tem como você tampar os olhos. E o Senhor vai olhar pra gente na prestação de conta e falar assim, por que você ignorou? Eu te dei total capacidade. Encare esses problemas. Vá àquela pessoa, peça perdão e libere perdão para essa pessoa. A coisa mais poderosa, uma das mais poderosas que se tem, gente, é saber perdoar e perdoar. E liberar perdão. É ser perdoado, porque tem pessoas que têm tanto ego que não conseguem nem se perdoar. Você consegue até perdoar às vezes as pessoas. A dificuldade das pessoas não é nem perdoar o outro, é a si mesmo. Você carrega a culpa. E o Senhor quer trazer a liberação de você hoje, meu irmão. Por uma pessoa que talvez traiu, feriu e você está com o ego ferido. Homem com ego ferido não consegue progredir. O Senhor quer trazer esse alerta para mim e para você. 3 aspectos rapidamente que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é falar sobre a hombridade, que é algo que a gente já tem tocado aqui. A hombridade, ela traz o aspecto de você foi criado para suportar pressão. Você não foi criado para ficar sendo mimizento. Você foi criado para tomar porrada mesmo, para poder segurar. A mulher não. Ela pode ser pressionada em momentos. O homem foi criado para pressão, para tomar porrada mesmo. Nós aguentamos, nós temos carcaça para isso. Nós temos estrutura para isso. Mulher não, mulher é sensível. A Bíblia fala que a mulher precisa ser tratada como vaso frágil. O que é um vaso frágil, gente? Se pegar qualquer vaso, nessa altura que está a minha mão, e soltar ele, o que vai acontecer? Quebra. Essa é a comparação que ele está falando. Você é um vaso frágil, você tem que cuidar. Logo, você não pode colocar em qualquer lugar. Você tem que cuidar, você tem que limpar, você tem que estar sempre... É assim que a gente tem que tratar a mulher. Ela não foi para pressão, porque se eu caio, vai estar na pressão, vai quebrar. E muitas vezes está acontecendo isso nos nossos lares. Ou pode acontecer se você não saber qual a sua hombridade. A hombridade ela é muito importante. Isso muitas vezes eu não vou conseguir abordar nos cursos, é por isso que a gente faz o encontro dos homens. Que aqui é gente, e antes para vocês, é para mim isso. 1 Coríntios 13:11. Se você pode, 1 Coríntios 13:11. O texto diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Parece tão óbvio, né? Tem muitas pessoas com a carcaça e a estrutura de pessoas mais velhas, mas a mentalidade é de criança. Quando vai ver a oração, você vê a questão, porque, gente, tempo de vida não traz maturidade espiritual. Formação acadêmica não traz maturidade espiritual. Maturidade espiritual dá quando Cristo é formado em você. E vem com uma junção do tempo.
Se eu tenho uma experiência de vida e eu não tenho Jesus, você vai ter um conhecimento limitado. Agora, se você conhece a Jesus e está constantemente buscando, está na casa do Senhor, está com os irmãos, tem tempo com o Senhor devocional diário, busca Ele mesmo, anda com o Senhor, você vai se tornar maduro, porque Cristo vai ser formado com você. Então, independente da sua idade, você vai falar assim, nossa, que pessoa madura. Quantos jovens que eu já vi, muito mais jovens do que eu conversava assim, eu não conhecia Jesus, eu falava, gente, quantos anos você tem? 16. Quê? A fala da pessoa é de uma pessoa de 45, 50 anos, uma pessoa vivida. Porque a Bíblia, gente, ela traz essa maturidade para você. Ela sabe direcionar você, ela sabe fazer você tomar decisões sensatas. Ela sabe fazer você lidar com questões difíceis. Por que a gente está dando tanta porrada na vida se a gente tem um manual, gente? Isso aqui é um manual. Isso aqui é o nosso norte, é a nossa bússola. Por que a gente ignora? A gente gasta tempo com tantas coisas. Se você tem iPhone, joga para o lado esquerdo até acabar. Você vai ver o tempo que você fica no telemóvel. No Android é um pouco diferente, tem que ir nas configurações. Mas no iPhone, você jogar para a esquerda, você vai arrastar o dedo assim, ó, até o final. Se você não sabia disso, você sabe agora. Você vai saber quanto tempo que o telemóvel seu você está mexendo. Quanto tempo você fica vendo vídeo. Não tem problema. Mas quanto tempo você lê isso daqui? Quanto tempo você gasta com isso daqui? Ah, não, eu não consigo. Mas tem registrado no seu telemóvel 4 horas na internet. Ah, não, mas eu tô com problema. Realmente você tá com problema. Isso é vício. O nome disso é vício. As pessoas que trabalham nas plataformas, elas trabalham para fazer psicologia. Psicologicamente, eles usam a psicologia reversa para poder prender você. Isso é estudado. Vídeos curtos, chamadas rápidas, falas que prende. Isso é estudo, gente. Isso é marketing. Eu estudo isso. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque enquanto você poderia estar recebendo vida para o seu futuro e para o seu empreendimento, para o seu projeto, para os seus filhos, ideias, você estava ali vendo vídeo, rindo, ou enchendo o seu coração de coisas tristes, notícias de mortes. Que não é importante, eu estou atualizado de tudo, mas eu não encho meu coração disso. A gente não está vigiando. A Bíblia fala, vigiem. Então a gente precisa tomar cuidado. A hombridade, ela traz para mim e para você o lugar de que Deus está à procura de homens maduros que realmente assumem a responsabilidade da fé em casa. Vocês trabalham demais, gente. E glória a Deus pela vida de vocês. Mas e a fé? E a palavra de Deus? Algumas pessoas falam comigo, Mateus, pastor, a Bíblia é cara. Se isso daqui vai mudar a sua vida, por que é caro? Se é isso daqui que muda a sua história, o seu futuro, isso daqui não é caro, isso aqui é investimento. Porque qualquer coisa que nós façamos em outros aspectos, seja uma viagem, seja aquilo que é importante para você, que não é desmerecido, pelo contrário, mas isso só é importante, só é válido se isso daqui for primeiro, gente. Porque isso aqui é o próprio Deus. Estou conversando com o Alexandre, pensando exatamente a forma de cooperar como igreja, facilitando esse processo para vocês. É uma dor. Mas isso não pode ser um empecilho para você parar e colocar no seu orçamento para adquirir pelo menos uma Bíblia física para ter. Porque eu sei que isso daí rouba a sua atenção. Todo dia você está ali, ó, você vai começar o dia, você começa o dia às 7 horas, você vai acordar às 6. Porque isso daqui vai mudar a sua vida. É um capítulo por dia. Opa, peraí. Aí Deus vai falar assim, faz isso daqui. E você estava desesperado a semana toda que não sabia o que fazer. Mas porque se relacionou com o Pai, Ele te deu a direção. Sabe por que a gente não tem direção para as coisas? Porque a gente não relaciona com o dono da vida. Você não sabe o que fazer com aquela mulher que está do seu lado, que talvez está com dificuldade, está com problema, você não sabe o que fazer, o que ajudar. Você não tem relacionamento íntimo com o Pai. Novamente, eu sei que vocês entendem tudo que eu estou falando. Porque a hombridade é trazer realmente esse lugar que vai devolver a dignidade para a sociedade, gente. A sociedade realmente ela perdeu a dignidade. E está constantemente indo para o precipício. Glória a Deus pelas mulheres, para ficar registrado aqui. Mas existem locais na sociedade que é dado para o homem. É o homem que tem que estar lá. Liderando. Tomando porrada, não é a mulher. Gente, eu posso ter uma juíza. Eu posso ter uma tenente, general. Inclusive, eu tive uma agora recente, uma tia maravilhosa que veio
né, faleceu por uma complicação. Ela era policial, ela era tenente, o velório dela estava lotado, porque ela era muito respeitosa, ela é uma mulher incrível. Mas sabe de uma coisa? O marido dela, meu tio, era uma das pessoas mais próximas a mim. Porque quando meu pai foi para os Estados Unidos, ele foi o cara que me tomou mesmo realmente para cuidar e me acompanhar no futebol e etc. Então eu posso falar isso com certeza, porque eu converso muito com ele. Essa mulher, ela diante da sociedade, do seu trabalho, é continência, meu irmão. Qualquer um que chegar, porque ela é autoridade. Mas quando ela chega em casa como mulher, ela quer ser abraçada. Ela quer ser mulher. Ela quer ser amada. O problema é que, muitas das vezes, essas mulheres se levantaram porque o homem não se levantou. Se você não se levantar, pelo menos que eu conheço das mulheres dessa casa, pelo menos o que Deus está trazendo, pela minha esposa que eu tenho, se eu não faço, meu irmão, vou até mostrar para ela isso, e é a verdade. Ela vai fazer. Pastora Bia, ela vai fazer. E eu acho que você já conhece ela aqui o tempo suficiente para você dizer que ela pega e faz. Se você não fizer o que ela direcionar aqui como um pastor ou como líder, ou para ajuda, para auxílio, ela vai pegar e fazer. Vai ficar bom? Não sei, mas ela vai fazer. As outras mulheres dessa casa, as esposas, mulheres, vai fazer o mesmo. Porque são mulheres fortes. E glória a Deus por isso. Porque isso coloca a gente no prumo e ficar alerta, falar, peraí. Para mim eu levo como uma competição santa. Eu dei um nome para isso, competição santa. Quando a minha esposa fala que está lendo 2 livros, eu falo, eu leio 3. Se você olha com bons olhos, meu irmão, sua casa sempre vai estar num lugar que nunca deveria sair. Ou a casa vai estar no futuro, porque você ainda não conquistou, não está no lugar do casamento, mas vai ter porque você já sabe o lugar. Então, quando você for até selecionar a mulher que vai dar ao seu lado, você não vai pegar qualquer coisa. Você não vai permitir qualquer mulher do seu lado. É bonita, mas não serve, não é de Deus. Só me leva para beber, só me leva para poder fazer coisa errada, só me leva para me afastar do Senhor, não quer ir para a igreja, não quer estar com os irmãos, não quer viver comunidade, não quer nada, não quer ler a palavra, não quer nada, não quer construir, não tem organização, não tem planejamento. Não, sai fora disso. Isso não é mulher de Deus para você. Isso é para outra pessoa que também não segue ao Senhor, para você não. Mas você precisa também ser um homem de Deus. Um homem com hombridade realmente. Gente, autoridade é diferente de autoritarismo. Deus nos deu autoridade para exercer. Autoritarismo é você usar autoridade como querer mandar. A gente não manda em ninguém, gente. Você manda em um cachorro, você manda na sua casa, lá nos objetos, você coloca do jeito que você quer. Você não manda na mulher. Você exerce autoridade. Autoridade é servir. Autoridade é estar junto. Autoridade é fazer primeiro. Autoridade é estar à frente. É esses homens que o Senhor está chamando. E talvez você não recebeu isso, meu irmão. Talvez sua mãe tentou fazer isso com você, mas ela não podia. Ela é incapaz. Eu tenho certeza que sua mãe é maravilhosa, mas ela não podia fazer isso porque não foi dada a ela essa responsabilidade. Por algum motivo, e os motivos os seus pais sabem quais foram, estando certo ou errado, tem consequências todas elas, não define quem você é hoje. Não pode te definir. E é isso que o inimigo colocou na sua mente durante todo esse tempo. Isso não te define. Não tem a ver com aquilo que você recebeu, mas aquilo que você vai ser. Então, o Senhor, Ele quer realmente ver essa masculinidade bíblica, não para dominar, gente. Não para dominar, mas para exercer realmente a autoridade. Sermos homens de Deus que respondem diante da sociedade. E se Deus confiou a você, é porque Ele sabia que você ia suportar. Tem algo que está nas suas mãos que talvez você nem sabe como executar ainda. Mas se Ele te entregou, é porque você tem capacidade para suportar. O segundo aspecto é a paternidade. Deus é o Pai que nos torna pais de verdade. João 14, do 9 ao 14. João, capítulo 14, do verso 9 ao 14. Diz assim: Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante um tanto tempo? Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não apenas são minhas? Ao contrário, ao Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Creio ao menos nessas causas das mesmas obras. Verso 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que essas,
porque eu vou para o Pai. Farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Farão obras maiores. Vocês sabem que Jesus ressuscitou o morto, né? Chamado Lázaro. Você ressuscitar o morto, você sabia que não é uma obra maior? Jesus está falando que nós vamos fazer obras maiores. Se ele já executou, então aquilo não é uma obra maior. Você vai fazer além daquilo que ele fez. É isso que ele está querendo dizer. Deveria ter mais pessoas sendo ressuscitadas. Isso é um soco no estômago nosso, não é? No meu é. Quando eu estava fazendo essa palavra, eu falei assim... E, gente, se você me conhece um pouquinho, eu sou meio doido, tá? Eu sou um pouquinho doido. Quando se trata do Senhor e eu entendi isso, cara, vale a pena. Porque eu sei qual que é o outro lado da moeda. Eu não cresci na igreja. Eu sei o que o mundo oferece. Eu sei qual que é os banquetes do mundo. Eu sei o que é estar cercado de mulheres. Eu sei o que é drogas. Eu sei o que é promiscuidade. Eu sei o que é estar rodeado de pessoas à sua volta que falam que é amigos, mas não está ninguém ligando para a sua vida. Eu sei o que é isso. No fim do dia você está sozinho, bêbado, sem ninguém. E se você precisar de ajuda, você está sozinho do mesmo jeito. Na igreja você tem problema, mas você pode ter certeza, assim como o Júnior fez na dinâmica. Você vai ter alguém que vai estar ali com você. Pelo menos um vai estar. Ó, meu irmão, estou contigo. O que você está precisando? Eu não tenho isso aí para te dar o que você precisa, mas eu estou com você. Eu vou fazer o mais importante, eu vou orar por você. E se tiver alguma coisa, pingar alguma coisa na minha conta aqui, vai estar na mão. Que isso é igreja. Mas se eu estou fora desse ambiente, como que eu fico? Você está exposto. Você está sozinho. E é assim que o inimigo quer, ele quer ser sozinho. Ele quer você uma presa fácil. A palavra fala que Jesus, ele deixa 99 ovelhas prontas, tão fiéis, firmes, para ir atrás de uma negra, perdida, sozinha, vulnerável, porque uma é importante para Jesus. Então, se tivesse uma pessoa aqui comigo, para mim já estava valendo mesmo. Se não tivesse, eu ia gravar do mesmo jeito e vocês iam assistir depois, tá tudo certo. Porque eu sei o meu lugar, eu sei para onde que eu estou indo. Eu não dependo de números de pessoas. Eu dependo da palavra de Deus que me sustenta diariamente. E é assim que você tem que ser. Você não precisa de público, você não precisa de tapinha nas costas para fazer o que você tem que fazer. Você precisa de palavra. Você precisa saber se o Senhor te deu aquilo e você caminhar sobre esse lugar. Então, a paternidade, como eu já tenho falado aqui com vocês, talvez ela foi ausente de você. Então, essas sequelas, você tem se comportado dessa forma por conta disso. Alguns dados que eu peguei, em Portugal, mais de 80% dos jovens em instituições correcionais cresceram sem a presença ativa de um pai. Cerca de 70% de casos de insucesso e abandono escolar precoce estão ligados à ausência de uma figura paterna envolvida. Quase 75% das pessoas acompanhadas em contexto de reabilitação emocional relatam uma relação frágil, distante ou abusiva com uma figura paterna. Todo o sistema carcerário de prisão no mundo inteiro, a maioria é homens. Por quê? Você acha que isso é normal? O homem é o cabeça. Um homem que devia ser o digno, está liderando aonde foi chamado, está preso atrás de uma cela por um erro. Um dia recebeu uma sugestão e hoje está preso. Eu cresci com pessoas, Rodrigo, outro Rodrigo que está aqui, eu cresci junto com o irmão dele, ele é mais velho do que eu, cresci com o irmão dele. Você pode perguntar para ele para confirmar. A gente cresceu junto no mesmo bairro. Todas as pessoas praticamente que nós crescemos morreram. As que não morreram estão presas. Sabe o que me tirou disso? O futebol. O projeto não era para minha vida, mas era uma estação que Deus precisava me remover daquilo, porque eu ia para o mesmo caminho que eu andava com eles. Eu não fazia as coisas erradas, mas eu estava lá. Eu era cheio daquilo. Porque eu tinha uma mãe que era consciente e me ensinava tudo que precisava do certo, mas no final do dia eu estava cheio daquilo que eu estava andando. Não tive ausência do meu pai, estava longe, estava me dando o que eu precisava. E eu tinha um videogame do ano, que os meus amigos iam para minha casa para jogar, mas eu não tinha a presença. Alguém vai falar assim, Mateus, fica calado, você está errado. Mateus, você precisa ser corrigido.
Não tinha. Mulher não faz isso. Não é porque ela não quer. É porque mulher é amor. Mulher é coração. E por isso tem que ter o equilíbrio dos dois. Porque senão é só paulada. Se você cresceu só com um homem, você sabe. Você não teve amor. Então por isso que você é muito rígido. Então quando tem esse desequilíbrio, tem um problema. A maioria das pessoas que enfrentam problemas homossexuais não teve a presença do pai. Quase todas as pessoas que eu lidei no ministério diante dessa situação, todos o pai não esteve presente. Não teve um que eu esteve presente. A ausência paterna gera falta, gera problemas, gera sequelas. Eu estou trazendo dados para vocês entenderem a seriedade disso, mas para que vocês não sejam a mesma pessoa. Mas vocês sejam resposta para a realidade daquilo que vocês vão viver. O Senhor quer realmente trazer essa realidade para a sua vida. Ele quer conduzir você para aquilo que Ele tem preparado, meu irmão. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo, porque a realidade que o Senhor está projetando para que você seja realmente um pai que você não teve. Não tem a ver, gente, com o pai que você teve. E que Deus restaure isso dentro de você. Mas é o pai que você vai se tornar. O pai para os seus filhos. Um pai presente. Um pai que realmente ora, um pai que está junto, um pai que senta do lado dele e pergunta: "Ei, meu filho, como é que foi a escola?" Um pai que está sempre pronto, que está sempre junto. Um pai que está próximo. É difícil? Com certeza deve ser. Mas o Senhor, Ele está nos chamando para esse lugar. A paternidade, ela exige presença, não apenas provisão, gente. Não adianta você querer comprar o filho não quer saber do dinheiro, ainda mais quando for criança. Ele não está nem se você está numa Ferrari ou se você está andando a pé. Ele só quer a sua presença. Ele só quer estar perto. Ele só quer brincar. E talvez você não recebeu isso. Estou falando de um lugar que eu sei que é essa realidade. Gente, eu sou totalmente resolvido com meu pai. Então vocês podem ficar em paz. Eu converso com ele, é um homem maravilhoso. Meus tios, todo mundo ajudou os por tudo. Só que tem sequelas. Vocês precisam estar cientes disso, porque talvez você enfrentou isso ou está. Então que nós, realmente, a gente venha responder para que isso não seja mais uma verdade. Porque se nós não curarmos as feridas como filho, você vai transferir isso como pai. Você vai transferir. E se você não discipular os seus filhos, ou quando você estiver, o mundo vai discipular para você. O mundo vai ensinar para você, pode ficar tranquilo. Eu não sei você, mas eu não vou deixar, eu não vou permitir isso. Tudo que eu puder fazer pelo meu filho, no sentido de pavimentar a estrada para ele, eu vou pavimentar. Eu preparo. Uma declaração e uma oração que você pode pegar ela para você, não tem problema nenhum. Eu já oro pelo o cabelo dos meus filhos, pelos olhos dos meus filhos, pela saúde dos meus filhos, pelas escolas dos meus filhos, pelas namoradas dos meus filhos. Pastor, mas e se as questões aqui hoje? Eu oro também. Porque a palavra da fé, ela abre caminhos futuros. Só que a gente está tão focado aqui, ó, no agora, no hoje, o tempo e esgotado nisso, que você não projeta mais. Por quê? Você não tem a palavra da fé dentro de você. Mas se cada vez mais você estiver cheio dessa palavra da fé, você vai começar realmente a andar como um homem de fé. E aí você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Você vai ver obras maiores acontecendo. Você vai se tornar um doido por Jesus. Existe um homem no Brasil chamado Lucinho Barreto. É uma expressão que é dada para ele, que ele é chamado de loucos por Jesus. É a marca dele. Ele vende camisas assim. Ele vende t-shirts assim. Loucos por Jesus. Ele é maluco, cara. Ele é da antiga igreja que eu congregava. Ele é maluco. Mas o que ele já alcançou de jovens? Você não tem noção. Adolescente. É um público dele. Ele é evangelista. Ele é o tipo que você escutar a pregação dele, você não vai ver nada no grego, no nada, mas você vai falar assim, nossa, eu tenho que aceitar Jesus de novo. É uma graça que o Senhor entrega para ele que é sobrenatural. Ele conta na história dele que ele não era para nem estar vivo. Não teve a presença do pai perto. Passou por muitas situações, era para ter morrido. Mas se comprometeu em ser o pai que ele não teve. Que nós, gente, nós sejamos esses pais que respondem às realidades que ainda não foram respondidas. E por fim, a proteção do lar. Proteção do lar é a sua casa que precisa de um sacerdote. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7, diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, estejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-as com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida,
para que não sejam interrompidas as suas orações. Veja bem, nós não tratarmos ela como um vaso mais frágil, protegê-las, amá-las da forma devida. As suas orações são interrompidas quando você faz a Deus. Porque a nossa responsabilidade em relação a ela é maior. Mas nós temos estrutura, porque Deus nos criou para isso. Eu quero que você saiba disso. Nós dormimos menos, nós trabalhamos mais, nós fazemos mais, nós produzimos mais realmente. Deus nos criou para isso, gente. Eu sei que a resposta é grande. Se olhar para o nível das mulheres de hoje, meu irmão, as mulheres não estão brincando. As mulheres estão entrando nas faculdades, elas estão fazendo formações de pós, doutorado, PDH. Cadê os homens? Estou falando que você não tem que fazer faculdade ou não, o Senhor vai direcionar você, mas entende o que eu estou falando? As mulheres estão se levantando. Elas estão fazendo porque os homens não estão fazendo. Essa resposta é nossa. Isso está nas nossas mãos. Nós precisamos responder. Isso não pode ser um lugar de falar assim, tá bom, vou focar na minha vida, vou continuar aqui. Não, meu irmão, se você é um homem de Deus, você precisa olhar para isso com seriedade, começar a responder dentro da sua realidade e crescer, e avançar, e sonhar. Porque Deus quer que você sonhe. Talvez você parou de sonhar. Você está simplesmente trabalhando, você está vivendo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Você está indo. Vamos ver o que vai dar aqui. Se você tem empresa, se tirar a empresa, o que sobra? Fica alguma coisa? Se tirar algo... Entende como que a gente está tão preso ao sistema, tão preso às coisas dessa terra, e Deus fala assim, você tem que ter a mim. Essas outras coisas vão fluir, e vão acontecer, vão ser prósperos, porque você tem a mim. A gente tem que pensar. Sabe por que Deus tirou de mim o futebol? Porque o futebol estava na frente dele. Só que eu relutei contra isso durante 2 anos, eu não aceitei, eu não queria, que era importante para mim. Ele falou, é exatamente por isso que eu preciso tirar. Porque eu nunca vou ser primeiro na sua vida. E se Deus não é primeiro na nossa vida, não serve. Porque Deus não morreu na cruz para ele poder ser o segundo na nossa vida. Ele morreu para ser o primeiro. Quando você for escolher uma mulher, caso você não é casado, escolha uma mulher que ame mais a Deus do que você. Porque ela só vai conseguir amar você e perdoar você porque ela ama Jesus primeiro. Por isso que a avaliação ela precisa ser refinada mesmo. Quando essa mulher ama... Se a mulher fala assim, eu te amo demais, glória a Deus. Mas você ama mais a quem? A Deus ou a mim? Se ela falar a você, sai fora. Você vai perder uma hora. Porque vai aparecer outro homem em algum momento e você vai perder para ele. Se ama mais a Deus, ela vai ter temor. Estou falando que eu sei, vocês entendem. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente precisa saber se a gente está realmente protegendo os nossos filhos ou os futuros filhos. Se a palavra de honra aí é a palavra realmente de valor, dignidade, atribuída por princípio, não por merecimento. Entenda, gente, a estratégia do inimigo vai ser a mesma para sempre, até que Jesus volte e acabe com tudo. E realmente mande Satanás para o lago de fogo e os seus inimigos. Seus anjos caídos. Aqueles que não creem em Jesus, que vão junto com ele. Saiba disso, é uma verdade. A gente precisa ser exposto a essa realidade. Só que o trabalho que ele faz aqui nessa terra é um só. Sabe qual que é? Ir até a mulher. Ele não vai até nós, ele vai sim afligir, ele vai jogar coisa na nossa mente, tudo, mas ele não vai, se você é casado, se você vai ter a esposa daqui a pouco, ele vai na mulher primeiro, porque a mulher ela sempre vai estar mais exposta. Por isso que a mulher precisa ser protegida. Você acha que a serpente é bobo? Ele vai em Adão, porque Adão tinha acabado de receber o comando. Não coma do fruto. Deus falou com Adão, porque Adão é o líder. O que o líder tem que fazer? Falar. Não faça isso, não pode isso, nós podemos tudo, não pode comer. O líder ele precisa dar direção, ele precisa ter norte, ele precisa deixar as pessoas claras as coisas. Aonde a serpente foi? Na mulher. Falou com ela assim, você não pode comer desse fruto não? Ela só colocou uma interrogação, você não pode? Você pode. Por que não? Se você comer, certamente você vai ser igual a Deus. Acabou. Ela comeu e ainda deu para o homem. Então a estratégia ela é a mesma, por isso você precisa proteger a mulher. Tá perto dela, perguntar, e aí, como é que você tá? Tô vendo que você tá cansada. Tô vendo que você tá trabalhando em casa, você já acabou de chegar do trabalho, deixa eu fazer pra você. Você tá preparando, gente, você tá protegendo. Então tem coisas tão básicas, que são tão espirituais, do que estar na igreja. Você ter um tempo de qualidade com a sua esposa, com a sua futura esposa, é tão espiritual quanto você orar.
Porque é uma bênção, foi o Senhor que te deu. Mas só precisa ter equilíbrio, saber onde nós estamos. O Senhor, gente, Ele está chamando eu e você para um novo tempo. Ele está chamando eu e você para uma realidade que ainda nós precisamos entrar e se apropriar dela. Para finalizar, eu vou ler esse versículo e a gente finaliza aqui. Efésios capítulo 5, no verso 25, diz assim: Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ou seja, se eu não amo a minha esposa, você não ama a si mesmo. É só você inverter. Você entendeu o nível. As pessoas, o que está acontecendo? Tem um problema? Separa. Existem situações e situações. Tem situações que realmente são bem delicadas e não dá. Abusos. A pastora Bia é prova disso, o pai dela em questão disso. Vocês podem perguntar um pouco da história dela, que ela não tem problema nenhum de contar. Mas esse não é o padrão de Deus. Ah, deu problema. Ah, separa, você arruma outro. Teme a Deus, meu irmão, pede perdão, reconcilia, busca restauração, busca ajuda. Vamos proteger nossas esposas, vamos amar nossas esposas, vamos à frente das nossas esposas, das mulheres. E se nós não somos casados, preparem. Já saiba o que precisa ser feito quando casar. Esteja pronto para isso. Vamos proteger, vamos liderar, vamos à frente. Vamos nos apropriarmos daquilo que nos foi confiado. Amém, gente? Amém. Eu oro para que essa palavra realmente ela possa refletir, a gente é para refletir mesmo. Nós refletimos no nosso coração, a nossa mente e sermos homens diferentes, sermos homens tementes ao Senhor, que buscam ao Senhor, de hombridade, com paternidade bem estabelecida em Cristo, que protege os nossos lares, que traz direção, provisão e cuidado para a nossa casa. Saiba lidar com as diferenças, saiba proteger, saiba... Gente, vocês sabem que a oração mais conhecida no mundo, qual que é a oração mais conhecida no mundo? Alguém sabe? Pai Nosso? Pai Nosso? É isso, gente. É o Pai Nosso, é o que você aprendeu. Ela é conhecida mundialmente. Como que a oração começa? Pai? Pai Nosso. Reparou essas duas expressões? Pai Nosso. Jesus diz em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo depois ele fala, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Jesus é o que dá acesso ao Pai. Logo, a partir dali, nós nos tornamos filhos de Deus. Só ali nós nos tornamos filhos. Quando você faz uma confissão que entende que Ele pagou um preço por você. Confessa com a boca, crê com o coração. Você se torna filho nesse momento. Nos cultos a gente faz a oração, né? Que a gente fala, você quer aceitar Jesus e tudo. Você pode fazer tanto no culto quanto na rua. Você se torna filho nesse momento. Porque você reconheceu diante de Jesus que você é pecador. E Ele te apresenta ao Pai. Logo agora, você tem acesso àquilo que Jesus tem acesso. Você tem autoridade no nome de Jesus. Por isso, quando nós oramos no nome de Jesus. Ali você se torna filho. Agora você tem uma paternidade bem estabelecida celestial que vai além da terrena. E agora você pode falar Pai Nosso. Jesus, ele poderia, porque ele é o único digno de falar assim, vocês não vão falar Pai Nosso, porque eu posso pagar o preço, mas eu não quero pagar. Ele poderia fazer isso? Poderia. Ele é Deus. Ele não precisava, quem errou fomos nós. Ele poderia falar assim, Pai meu. Só que um dos discípulos perguntou para ele, Jesus, quando nós orarmos, como que a gente faz? Ele disse, vocês fazem assim, ó. Pai Nosso. Porque agora o mesmo Pai que é meu, agora é de vocês também. Agora vocês podem falar Pai Nosso. Você aprendeu essa oração, mas nunca entendeu a profundidade dela. Ela é tão poderosa, tão simples, e que às vezes a gente nem faz mais. Pai Nosso, que está onde? Nos céus. Santificado seja o nome de quem? Dele. Venha a nós o vosso, seja feita a tua, assim na terra como é. O pão nosso do dia nos dá. Por que está preocupado com o pão da manhã se ele vai dar o de hoje? Perdoe as nossas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem. Não nos deixe cair em...
mas nos livre de todo o mal. Faz pausadas, que você faz a oração correndo. Ela é mais poderosa que você pode imaginar. É a oração que muda a sua história. Só que você não crê nela. Você fala, porque te ensinar, você só fala. Porque a predominância em Portugal e no Brasil é essa. É o catolicismo. E a gente aprende essa oração. Só que você não entendeu o poder dela. Quando toda vez você fala Pai Nosso, você fala assim, uau, eu posso. Pão nosso de cada dia. Obrigado pelo pão, Senhor, todo dia. Obrigado por esse pão maravilhoso. Obrigado, gente, por vocês. Sanduíche maravilhoso. Quanta gente não tem noção do que é isso daí. Obrigado, Senhor. Venha o teu reino na sua casa, venha o teu reino no seu trabalho, venha o teu reino nos seus projetos, venha o teu reino. Amém, gente? Eu oro para que realmente você viva isso. Esse é o projeto de Deus para você. E eu queria que você